Deputada Tia Ju, que preside os trabalhos neste expediente final, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos ainda nas galerias, que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, colegas trabalhadoras e trabalhadores aqui da Alerj. Deputada Tia Ju, eu queria também, na sessão de hoje, na tarde de hoje, avançar no debate sobre educação mais uma vez. Há um rosário de problemas e eu preciso me concentrar em parte deles, dentro do tempo que aqui me cabe. Hoje também, como já disseram outros deputados desta tribuna, fui mais uma vez procurado por representantes do corpo docente da FAETEC, que está ainda envolvida numa situação dificílima do seu funcionamento cotidiano. Antes mesmo da greve, da ocupação, já enfrentava uma situação muito difícil desde o início do ano passado. O tema FAETEC, aliás, foi objeto de 2 audiências públicas na Comissão de Educação, mas os problemas debatidos na Comissão de Educação certamente ainda estão longe de ser equacionados. Porém, eu pretendo discorrer sobre a FAETEC mais detidamente na semana que vem. Eu gostaria, hoje especificamente, de relatar uma longa reunião que nós fizemos na terça-feira, e como os demais deputados da Comissão de Educação estavam todos envolvidos com outras atribuições aqui parlamentares, eu acabei representando a Comissão de Educação nesta reunião que o próprio deputado Conte Bittencourt mencionou agora há pouco, a reunião que foi feita com o líder do governo, Edson Albertassi, com a diretoria do CEP, com a nossa participação e também com a participação de representantes da secretaria, a subsecretária Cláudia, de Gestão de Pessoas, e o chefe de gabinete, Caio Castro. Foi uma reunião, para vocês terem uma ideia, que nós iniciamos em torno de 19 horas e terminamos depois das 22 horas. Saímos daqui quase 10h30 da noite. Mas eu acho que foram houve importantes avanços nessa reunião em função de compromissos pactuados, assumidos pelo líder do governo. Lembrando, a gente sabe que o líder do governo é um deputado, não é um membro do Poder Executivo. De qualquer maneira, o tempo todo buscando interlocução com o Poder Executivo, alguns compromissos foram assumidos pelo líder, que se o governo, não o líder, mas se o governo conseguir honrá-los, eu acho que isso abre perspectivas importantes para equacionar essa crise da educação no Estado. Quais são eles? Primeiro, a questão relacionada ao enquadramento funcional dos professores que têm passivo acumulado desde 2013, ou seja, desde 2013 que os enquadramentos não são assegurados, os que são assegurados não são pagos, e a proposta que foi apresentada, e hoje na Assembleia, que aconteceu de manhã, na Fundição Progresso, o CEP, os profissionais discutiriam essa proposta, é a ideia de que em 2016, o governo, deputado Milton Rangel, o governo equacione os enquadramentos do ano de 2016, para que 2016 não gere mais nenhum passivo, e os passivos referentes aos anos de 13, 14 e 15, portanto, esses 3 anos, já passivos, seriam equacionados em 24 meses, em 17 e 18. Então, repetindo, os enquadramentos devidos de 2016 seriam resolvidos em 2016, ou seja, não haveria passivo novo, e os enquadramentos que já restam a pagar de 13, 14 e 15 seriam solucionados, seriam pagos durante 24 meses dos anos de 17 e 18. Se essa proposta for mantida e for honrada pelo governo, eu acho que isso abre uma perspectiva de solução concreta, pode não ser a ideal, mas é uma forma de honrar o compromisso devido pelo governo. O segundo ponto é a questão do abono dos dias paralisados, em greves e paralisações, desde 1993. De 93 a 2016, não é? Nós estamos falando aí de 23 anos em que houve paralisações, greves, enfim, e os profissionais reivindicam o abono pleno, o abono inclusive para fins funcionais, de modo que não tenham perdas na progressão por tempo de serviço, não tenham perdas nas eventuais gratificações decorrentes da progressão na carreira. Pois bem, o líder do governo assumiu o compromisso de que seria editado um decreto em que o governo reconheceria que esses dias seriam abonados para todos os fins,
não para os fins relacionados ao apagamento da falta, digamos assim, não apenas isso, mas os fins também relacionados à progressão funcional e aos benefícios que eles deixaram de ter em função do registro dessas faltas. Terceiro ponto importante, reivindicação de jornadas de 30 horas semanais para o pessoal técnico administrativo. O líder do governo acenou com a possibilidade de resolver, a Secretaria de Educação ia encontrar uma solução de natureza mais técnico-administrativa, mas a tese, a proposta, o acolhimento à proposta foi manifestado pelo líder do governo e com a anuência, inclusive, é bom lembrar, sempre com a anuência do chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação e da própria subsecretária presente na reunião, a todos até o final. E um último ponto que também apareceu, parte dessa pactuação, é o ponto relacionado a um tema que nós debatemos essa semana, deputado Milton Rangel aqui em plenário, foi o tema da eleição de diretores. Projeto que ainda voltará em segunda discussão, mas votamos em primeira um substitutivo que ainda será aprimorado, um substitutivo preparado pela Comissão de Educação em diálogo com outros deputados. Um problema levantado pelos professores, pelo CEP, é que os candidatos deveriam assim, como pré-requisito para que fossem candidatos, para que sejam candidatos, os candidatos deveriam apresentar um plano de gestão e esse plano de gestão teria que ser aprovado por uma banca examinadora, como condição para que esses profissionais se tornassem candidatos. E a outra questão problematizada pelo sindicato é que um curso de gestão proposto pela Secretaria seja feito pelos profissionais como condição para que sejam candidatos. Então, tanto o plano de gestão quanto o curso seriam pré-requisitos para que os profissionais pudessem chegar à condição de candidato. Pois bem, na reunião, a Secretaria recuou da seguinte forma em relação a esses dois pontos. No primeiro ponto, que é o plano de gestão, todos nós concordamos, é bom que se diga, que todo candidato em qualquer escola, deputada Tia Ju, tem que apresentar um plano de gestão, obviamente, um plano de gestão sobre a questão pedagógica, sobre a gestão de pessoal, sobre a questão da manutenção física da escola, do funcionamento cotidiano da escola. Só que esse plano de gestão, ele é submetido à avaliação da comunidade escolar. É justamente o ponto de debate, o elemento central do debate dos diferentes candidatos à direção naquela escola, que apresentam diferentes planos de gestão, e esses planos de gestão são submetidos ao debate público, à controvérsia, no ambiente da democracia. Então, assim, os planos de gestão continuam sendo necessários como pré-requisito para os candidatos e candidatas, mas não terão que ser aprovados por uma comissão examinadora, mas sim discutidos e avaliados pela própria comunidade escolar no processo de consulta eleitoral. E quanto ao curso, o curso continuará existindo, porque ninguém poderia, em sã consciência, ser contra a possibilidade de que diretores façam um curso de aprimoramento na gestão escolar. Ao contrário, acho que isso é muito importante. Eu tenho uma experiência de diretor de escola escola superior, mas é escola, de uma faculdade. É muito importante que todos que tenham se envolvido ou venham a se envolver com gestão escolar em qualquer nível, da educação infantil à pós-graduação, possam se aprimorar na gestão escolar, que é um campo específico do conhecimento. Então, o curso continuará acontecendo, mas não será pré-requisito para a candidatura. Será um curso oferecido aos eleitos, e os eleitos terão que fazer o curso como condição para tomar posse. Eu acho que melhorou, acho que avançou, e, portanto, embora muito longa, a reunião acho que produziu efeitos importantes. Não tenho ainda o retorno da Assembleia de hoje na Fundição Progresso, como que os profissionais ali reunidos reagiram a esses pontos. Um segundo aspecto que eu quero também trazer desse mesmo dia é que antes desta reunião, que acabou sendo no gabinete do líder do governo, que foi até muito tarde, nós tivemos no auditório Nelson Carneiro, ali no prédio anexo, nós tivemos uma importante reunião e o CEP foi generoso, eu quero aqui deixar isso claro. O CEP, que tinha uma pauta específica, abriu um primeiro ponto de pauta específico para que nós discutíssemos a questão, deputada Tia Ju, deputado Dr. Sadi Noel, deputado Milton Rangel, uma questão pouco debatida no nosso Estado, que é a questão da educação escolar indígena. O Rio de Janeiro ainda tem 7 aldeias Guarani, em Maricá, em Angra dos Reis e em Paraty, e a situação da educação escolar das crianças e adolescentes indígenas no nosso Estado é uma situação da mais absoluta indignidade. Então, é uma pauta rudimentar, muito elementar,
que eles vêm reivindicar, estiveram aqui em grande número. Aliás, tivemos um momento muito interessante da presença da cultura indígena na Assembleia Legislativa, eles que são uma das comunidades tradicionais, formadoras da nação brasileira, não é verdade? Estiveram aqui na Assembleia em grande número, crianças, adultos, jovens, enfim, se manifestando de maneira pacífica, culturalmente, cantando, dançando e se colocando ao microfone, fazendo o debate. E aqui eu quero dizer o seguinte, tem pautas que são mínimas. Por exemplo, é preciso que as escolas indígenas tenham professores indígenas, ou seja, professores que tenham relação, tenham afinidade com a cultura indígena. Então, reivindica-se que a Secretaria de Estado de Educação, que estava presente na reunião, crie, que não existe até hoje, crie o cargo de professor indígena e crie condições também para a formação desse professor indígena. Uma das propostas que já está sobre a mesa é que em Angra dos Reis, que tem uma importante concentração, importante aldeamento indígena, é que possa se fazer em Angra dos Reis, num colégio que já é estadual, que é o Colégio Estadual Arthur Vargas, o CEAV, é um colégio que é estadual e que já oferece curso de formação de professores, que esse curso possa abrir uma habilitação para a educação indígena. Esse é um ponto colocado. E o Conselho Estadual de Educação Indígena, que já foi criado por lei, nesta casa votou uma lei que criou o Conselho Estadual de Educação Indígena há cerca de 2 anos, mas ele nunca entrou em funcionamento. Ele nunca foi instalado. É um conselho formado por representantes, claro, da comunidade indígena, das universidades, do Ministério Público, da Secretaria de Educação. Então, é muito importante que ele entre em funcionamento, uma portaria do secretário nomeando os membros e instalando o conselho, para que o conselho possa tratar das diretrizes curriculares e outras relacionadas à educação escolar indígena. E, por último, a infraestrutura. Eles precisam de prédios escolares, mínimos que sejam, que a comunidade escolar não é tão expressiva em cada aldeamento. Precisam de, pasme, deputada Tia Ju, precisam de cadeira e mesa nas salas de aula. Deputado Milton Rangel, precisam de cadernos e lápis. É disso que eles precisam para estudar. Então não estão reivindicando nenhum instrumento da mais alta tecnologia educacional, não. Eles querem caderno, querem lápis, querem cadeira, querem lousa na parede da sala de aula. Portanto, para que vocês tenham noção do estágio ainda muito rudimentar em que se encontra a educação escolar indígena no Rio de Janeiro. Portanto, eu, inclusive, na semana que vem, já farei pela Comissão de Educação a primeira visita a uma dessas aldeias em Maricá, a aldeia de Itaipuaçu, e a Comissão de Educação vai promover várias visitas até que nós possamos visitar todas as 7 aldeias indígenas do Rio de Janeiro para conhecer de perto a situação da educação escolar indígena. Muito obrigado pela atenção e quero aqui dizer que é muito importante que a Assembleia trate desse tema tão delicado e tão pouco tratado, que é o tema da educação escolar dos povos indígenas do Rio de Janeiro.